Nessa ministração número 2, eu quero falar aos solteiros sobre qual é o ideal para a escolha de um futuro namorado, noivo, etc. É importante nós entendermos, queridos, que nessa fase os ímpetos realmente da sua carne sempre dirão e pensarão só no lado físico, somente no lado da atração. Essa parte é importante na área da escolha? Sim, é. E eu vou desenvolver com você esse assunto. Jovem, entenda uma coisa. Deus é trino, ok? Pai, Filho e Espírito Santo. Perceba que a Bíblia fala que há um mistério no casamento. E é importante você entender isso. Porque qual é esse mistério que Paulo fala? Grande é o mistério. Na verdade, no matrimônio, Deus quer que os casais alcancem essa trindade. Por exemplo, essa ministração minha é para cristãos. Logo, você crê na trindade. Então, o que acontece? Há pessoas que querem se relacionar com Deus. Ok? Você percebe que você vai falar de Jesus para elas, elas dizem não, eu creio em Deus. Elas negam Jesus, elas não querem Jesus. Há outros, só que a Bíblia fala que ninguém vem ao Pai senão por mim. Para chegar em Deus precisa de Jesus. E por outro lado, há outros que creem em Jesus e creem em Deus, mas eles negam o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o bálsamo, que é realmente a parte do óleo, que simboliza o quê? Aquilo que é ameno, aquilo que é a plena compaixão e consolação. Então, a Trindade, para alguém alcançar a glória de Deus, precisa o quê? Conhecer a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E esse conselho que eu vou dar para você na escolha do seu futuro namorado é muito importante, embora não seja fácil. Por quê? Porque a tendência é que o coração se apaixone por aquilo que lhe atrai. E o coração é demasiadamente corrupto. Então, dificilmente, quando você se apaixonar, você vai ter condições de raciocinar, ok? Mas eu quero abordar algumas coisas para você antes de entrar no tema. Que você na mocidade, na juventude, você pode se apaixonar por quantos forem. Oh, parece pecado, né? Não, você pode gostar. Olha, acho que eu gosto de fulano, acho que eu gosto de ciclano. Você pode se apaixonar. Você vai ver que muitas vezes vai se sentir assim. Mas não significa que você vai ficar com todas essas pessoas. Não significa que você vai se relacionar com todas essas pessoas. Então a paixão é algo muito real na juventude, na adolescência. E muito comum. Às vezes você está apaixonado por um hoje, vai passar 3 dias, você já está apaixonado por outro. Aí você tem dúvida de qual realmente você está apaixonado. Isso são alguns méritos da juventude, ok? Agora é o que eu disse, não significa que você vai se relacionar com todas essas pessoas ou até que você vai se relacionar com alguma delas. A intenção e o que eu quero aconselhar você agora é para que a decisão que você tomar a respeito da pessoa certa, você vai tomá-la antes de que se torne um grande relacionamento e uma grande paixão. Por que esse é o ideal? Porque você vai ter condições de raciocinar e de definir. Então, lembra que eu falei no início? Existe a Trindade eterna em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem só alcança a glória quando ele conhece as 3 pessoas da Trindade. Assim é no casamento. Então, para você escolher um bom companheiro, uma futura companheira ideal, é ideal você buscar essa trindade: corpo, alma e espírito.
Primeiro, a pessoa que você vai se casar ou se relacionar para um futuro casamento, namorar, noivar, ela precisa primeiro ser uma pessoa que te atrai fisicamente. Pastora, mas ela é uma pessoa super espiritual e ela é uma pessoa que eu me dou bem na alma e no espírito. Mas amanhã, quando você tiver que se deitar na cama com ela e você não tiver um mínimo de atração física por ela, você não vai beijá-la, você não vai desejá-lo, e isso vai gerar um dano terrível e você não vai conseguir alcançar a glória que Deus quer trazer para o seu casamento. Então, a primeira coisa, sim, a pessoa que você vai buscar em Deus para se relacionar, sim, primeiro tem que ser uma pessoa que te atraia. Uma pessoa que você saiba que amanhã você terá prazer em tê-la. Embora os anos vão passar, embora vocês vão envelhecer juntos, mas é alguém que te atrai, é alguém que você deseja e é alguém que você se sente, né? Como diz, que você sente aquela troca, né? de carinho, você sente ternura, etc. Segundo, como eu disse, corpo. Segundo item importantíssimo é a alma. E esse é um dos quesitos que, no decorrer dos anos, nós mais vemos problemas nos casamentos. Por quê? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas se deixam fascinar só pelo corpo. A maioria das pessoas se deixam fascinar só pela aparência. E o que acontece? Depois, quando você casa, você vai se relacionar com a alma. Você vai se relacionar com quem a pessoa é. E aí, quem é essa pessoa? Por isso que o Senhor ensina a todo solteiro a não viver em fornicação. Por quê? Porque, querido, se você tem atração física por essa pessoa, o sexo vai ser algo fácil. O sexo não precisa ser aprendido. Ele vai acontecer naturalmente, abençoadamente dentro do matrimônio. Agora, se você se entrega àquilo que é a atração física somente, só ao corpo, e conhece plenamente o corpo, e você não se preocupa em conhecer a alma, aí ocorrerá um grande dano. Por quê? Porque o tempo do namoro, o tempo de noivado, é para que realmente você venha conhecer quem é essa pessoa. E você já aprenda a compreendê-la, você já aprenda a se relacionar, porque a alma da pessoa é onde está a inteligência, é onde estão os projetos de vida, é onde estão os sonhos, aonde está a visão de mundo, aonde está guardado aquilo que é, na verdade, os sentimentos. Então é importantíssimo. Você conheceu alguém? Amém? É uma pessoa que te atrai? Entenda, não envolve beleza. Eu não estou falando de beleza. Estou falando, é alguém que te atrai fisicamente, corpo, né? Vocês têm aquilo, né, que é uma atração física? Bom, 0,25 já, né? Segundo, já sentou para conversar com essa pessoa? Ou você já parte para o beijo já? Ou você já nem quer saber de nada? Ai, pastor, ela é tão linda que eu nem consigo, eu já quero só beijá-la, eu só quero beijá-lo, eu só quero me lançar nos braços dele. Será que é isso que tem ocorrido com você? Então pode pôr o pé no breque, tá tudo errado. O que é o conhecimento, esse tempo de namoro, que é o que tanto se diz no meio cristão, quem ama espera? Conheça. Essa pessoa planejou o que do futuro? Ela tem os mesmos anseios que você? Ai, nós ansiamos crescer, trabalhar, nós ansiamos construir patrimônio. Vocês dois pensam assim?
já 50% da alma está bem encaminhada. Ah, pastora, nós ambicionamos construir, trabalhar para Deus, trabalhar uma vida estável, básica, mas termos amanhã um bom envolvimento na obra de Deus, naquilo que é um orfanato, naquilo que é uma igreja. O que é? Vocês dois têm esse desejo? Bom, 50% já andado. Então, primeiro, no conhecimento da alma, avaliem os projetos particulares de cada um. Se ele almeja ganhar muito dinheiro, ficar milionário, e você, na verdade, não quer, você quer um sossego, você quer uma vida calma, já avalia, os projetos não batem. E isso amanhã dá problemas. Por quê? Um quer crescer e o outro quer ficar parado. Então, um quer a obra e o outro não. O outro só quer aquilo que é a vida comum, diária. Então, avaliem os projetos a longo prazo. Sim, nós planejamos estudar e amanhã termos um emprego estável. Nós planejamos ter filhos, constituir uma família. É isso? Ok. Então, alma. Avaliem os projetos de futuro da alma de vocês. 2, quanto à alma ainda. Não adianta vocês partilharem dos mesmos sonhos, projetos do futuro. Ai, nós queremos construir um orfanato. Nós dois. Ah, que tremendo. Eu não sei se vocês o farão, mas é um grande sonho para os dois. Já é, vocês já têm um projeto para trabalharem juntos a vida inteira. Só que isso não é tudo. Por quê? Porque chega uma fase da vida, enquanto vocês dois estão envolvidos no projeto de conquista, ok, vocês vão andar bem, vocês vão correr bem, mas vai chegar uma hora, uma fase da vida, que vocês dois estarão sós. Vocês já terão conquistado, vocês já terão adquirido, vocês já terão até vivido os sonhos que planejaram. Mas aí entra conhecer a alma, o particular. Não só os sonhos, não só os ideais de conquista, mas conhecer a individualidade. Quem é essa pessoa que você está se relacionando? Essa pessoa vê a vida como você? Essa pessoa sonha como você? Essa pessoa deseja como você? Essa pessoa ama como você? Essa pessoa, como ela é a visão dela da vida? Então, essa parte da alma é uma das coisas que mais gera problema a longo prazo. Porque as pessoas vão, elas conquistam suas casas, elas conquistam seus sonhos, seus carros, seus filhos. Mas na hora que elas têm que ficar sozinhas dentro da própria casa, elas percebem que elas não partilham de nenhuma intimidade. Por quê? Porque elas são totalmente e até aversas à alma uma da outra. Então, uma pessoa, ela ama, por exemplo, vamos dizer assim, uma pessoa, ela ama a natureza. A outra pessoa, ela ama a metrópole. Uma pessoa ama moto. A outra pessoa ama carro. E eu não estou falando de coisas pequenas que não podem ser cedidas, que não podem ser, na verdade, toleradas. Eu estou falando de coisas que envolvem rejeição, repúdio. Eu conheço casos de casais que foram, construíram e vão e têm uma casa na praia, só que o cônjuge odeia simplesmente praia e não faz o mínimo esforço para ir para a praia. E quando o faz, vai totalmente averso. Eu conheço casos também de pessoas, casais, que um ama
mato, o outro repudia mato. Entende? Então, é importantíssimo você pensar em questão de alma. Você é uma pessoa o quê? Como é seu coração? Então, é importantíssimo você também buscar na alma dessa pessoa que você vai se casar aquilo que são desejos iguais. Isso é muito difícil que eu estou te dizendo, porque, como se diz aí fora, os opostos se atraem. A possibilidade de você ser atraído por alguém totalmente averso a você de forma enganosa é quase 70%. Só que, a longo prazo, isso vai trazer grande pesar no seu matrimônio. Quais são os valores desse seu namorado? Às vezes, na família dele, há valores que na sua não valem de nada. E na sua família tem valores que na dele não valem de nada. Então o que acontece? Se na família dele mentir é a coisa mais normal do mundo e você abomina a mentira, o que vai acontecer? Vocês se casaram, vocês têm atração física, vocês têm projetos de vida iguais a longo prazo, só que vocês vão passar o quê? A repudiar a alma do outro. E esse repúdio à alma do seu esposo, do seu noivo, o que vai acontecer? Vai impedir a totalidade da glória no seu matrimônio. Então, a totalidade da glória no matrimônio, que é o mistério que Paulo fala, envolve também essa plena relação com a alma. Você precisa amar a alma do seu cônjuge. Então, o ideal é, se você é uma pessoa mais fria, que você se relacione com uma pessoa igual a você. Se você é uma grande poetisa, um grande poeta, que você se relacione com uma alma poeta como você. Por quê? Porque senão você vai contar os seus belos poemas e a pessoa simplesmente vai rejeitar. Não vale nada para ela. Então são coisas que eu falo de forma detalhada, pequena, mas eu quero que você entenda na totalidade. Como você vê o mundo? Na época do namoro, disse que os dois pararão, olharão para as estrelas e vão apreciá-las. Mas como é, na verdade, o relacionamento individual de cada um? Então eu quero que você tenha esse esforço de conhecer a alma do seu namorado, do seu noivo. Quem ele é? É lógico que apaixonado, apaixonada, você vai achar ele simplesmente perfeito. Mas é importantíssimo que você ame a alma do seu namorado. É importantíssimo que você ame a inteligência dele. Se você é uma pessoa que se julga inteligente e de repente você se relaciona com alguém ignorante, o que vai acontecer? Você vai ter repúdio à alma dele. Logo, o que vai acontecer? O casamento vai chegar ao auge? Não. Porque no primeiro ano, no segundo ano, você já vai ter o quê? Asco pela alma dele. Você não, e esse asco pela alma compromete o corpo, compromete o espírito. Então, eu espero que você possa ter entendido o que eu quis dizer com relação à alma. Busque pessoas que tenham o mesmo projeto que você, de longo prazo, perfeito. Mas busque pessoas que você possa se identificar na sua alma. Uma alma que você possa amar. Não é só o físico que você precisa amar, você precisa amar a alma dele. Alguém que você admire. Alguém que realmente você tenha
carinho, compreensão e aplauda aquilo que está naquele coração. Porque se você tiver rejeição por aquilo que a pessoa é, por aquilo que a pessoa pensa, por aquilo que a pessoa fala, você já viu casamentos assim? Que um não tolera nem que o outro abra a boca, que um não tolera nem que o outro fale, que um não tolera nada, absolutamente nada do outro. Por quê? Porque um tem rejeição para uma do outro. Rejeita o que está ali dentro. O entendimento de vida, a compreensão de vida, a visão de vida. Então, tudo isso são coisas que devem ser vistas e avaliadas antes do casamento. Avalie a alma dessa pessoa. Então, antes de tomar decisão quanto a abrir o coração para alguém, avalie-se e avalie-o. Estude-o se você pretende se relacionar para o matrimônio. E terceiro lugar, é lógico, espírito. Então, você deve se identificar e amar o espírito que há nele. A Bíblia fala o quê com relação ao espírito? Fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Então é lógico que o espírito que está nele deve ser o Espírito Santo de Deus. E assim, aquilo que é a comunhão é completa. Corpo, alma e espírito. Você o ama, você como cristã, você o ama porque ele tem o mesmo espírito que você, porque ele teme a Deus como você. Então há pessoas que se relacionam na área do espírito somente. Elas querem levar o matrimônio, depois de casados, só na área do espírito. E elas dizem, mas eu oro, eu jejuo, eu fico de joelhos pelo meu marido, e nada acontece, se desesperam. Por quê? Porque na área da alma, elas não os amam, não os respeitam, não os admiram. E aí o que acontece? Na área do físico, automaticamente, no corpo, não se sente atraída, não amará o corpo do esposo e automaticamente não se relaciona bem sexualmente, o que é importantíssimo dentro de um matrimônio. Então a glória de um matrimônio está nessa relação trina, corpo, alma e espírito. A glória do matrimônio não está só no corpo, porque se você não se identifica na alma com esse seu cônjuge, se vocês não se compreendem, se vocês não se amam, se vocês não se perdoam, se você repudia, rejeita, humilha, despreza o que a pessoa é em si, você nunca vai conseguir ter a glória no corpo. Por quê? Porque você vai amar só parte do corpo. Você vai amar aquilo que você acha bonito. E você não vai conseguir se relacionar com todo o corpo. E o matrimônio, o casamento, vai envolver, sim, todo o corpo de ambos. Quanto mais entregues, quanto mais amados, mais plena será a relação, mais plena será o relacionamento e pleno será o matrimônio. Então, cristã, quer namorar para casar? Busque em Deus e comece a orar isso. E comece a avaliar isso. Eu vou contar algumas situações que ocorreram comigo. Enquanto eu, como toda cristã, esperava em Deus. Primeiro, apareceu para mim uma pessoa que era alma e espírito. Uma pessoa que eu tinha um desenrolar da mente muito legal. Nós partilhávamos os mesmos sonhos, os mesmos projetos de vida. A nossa alma se identificava muito. Nós falávamos das coisas de Deus, nós enxergávamos as coisas iguais, nós enxergávamos o mundo igual, nós não tínhamos apegos iguais, nós não éramos pessoas gananciosas. Então nossa alma era humilde, era igual. Nós nos identificávamos. No espírito, nós também nos identificávamos. Por quê? Porque
Porque nós amávamos a Deus, nós queríamos glorificar a Deus em tudo. E aquele rapaz era alma e espírito. Só que fisicamente ele não me atraía em nada, nada. Eu não tinha a mínima atração física. Então, na minha mente, foi a primeira vez que Deus me falou sobre a necessidade de corpo, alma e espírito. Porque eu pensei, se eu me casar com ele, eu não vou querer nem beijar na boca dele. Eu não vou querer nem ter intimidade nenhuma. Eu sei que isso não é bom, eu sei que não é essa a vontade de Deus para mim. Deus não iria me forçar a isso. E automaticamente eu não me relacionei com ele, embora nós nos dessemos muito bem. Embora poderia ter havido um relacionamento para um casamento, mas uma escolha errada que me traria com certeza, e traria principalmente a ele grande dor. Por quê? Porque na verdade eu não o amava. Segundo, eu conheci uma pessoa nesse tempo de espera, né, de busca pelo meu parceiro ideal, meu futuro esposo, uma pessoa então que era alma e corpo e alma, vamos dizer assim. Então era uma pessoa que me atraía muito. Era alguém que me atraía, que eu desejava, que eu achava bonita, que com certeza eu pensava, essa pessoa pode me dar muito prazer fisicamente. Por outro lado, era uma pessoa que na alma nós nos dávamos muito bem. Nós nos olhávamos nos olhos, nós nos compreendíamos. Nós falávamos das mesmas coisas, tínhamos a mesma visão de vida. Nós olhávamos para o céu e víamos as mesmas coisas. Nós olhávamos para a terra e víamos as mesmas coisas. Nós tínhamos o mesmo coração com relação às pessoas. Nós éramos amorosos com as pessoas, nós éramos misericordiosos. Nós éramos desligados do mundo, desapegados. Entende o que eu falo com relação à alma? São os valores individuais. Nós valorizávamos as mesmas coisas e repudiávamos as mesmas coisas. Nosso corpo e a nossa alma se interagiam, se fosse permitido. Só que espiritualmente, ele era alguém extremamente prejudicial para a minha vida. Então, eu tive toda a oportunidade, inclusive ele me pediu em namoro, para que nós namorássemos. Só que mesmo apaixonada, mesmo interessada, eu disse não. Por quê? Porque eu sabia que espiritualmente ele arruinaria a minha vida. Então entenda esse segundo exemplo. Não é só alma e espírito, e não é também só corpo e alma. Por quê? Porque eu sei que eu ia parar na lama. Eu sei que eu ia ser destruída naquilo que eu almejava, porque eu tinha muitos sonhos espirituais, tanto que hoje eu sou uma pastora. E eu fiz muitas coisas na obra do Senhor durante esses 20 anos da minha vida. Então, segunda coisa, não é só também aquilo que é corpo e alma. Segundo caso. Terceiro caso. Não é também só corpo e espírito. Como assim? Corpo e espírito. Uma pessoa que te atraia muito bem, que você desejaria. Então, o que acontece quando nós viemos do mundo? Lá no mundo a relação é assim. É só sexo. Lá no mundo você acha alguém bonito e você vai, e você beija e você sai. Não existe amor no mundo. Não existe fidelidade. É raríssima a fidelidade no mundo. Então, quando você vem para a igreja, você pensa assim, então, agora eu quero levar as coisas a sério, eu não vou ficar com um monte de gente, então eu vou arrumar alguém para eu namorar e para casar. O que vai acontecer com você? Você está acostumado com o relacionamento do mundo.
Então, como é a sua escolha, você escolhe só conforme aquilo que te atraia. Então, o que aconteceu comigo? A primeira opção que eu tive quando eu cheguei na igreja foi isso. Alguém que me atraía fisicamente. Ele veio me pedir namoro. Eu falei, tá bom, se eu casar com ele, tá tudo certo, porque eu sei que eu vou me dar bem com ele. Fisicamente, eu estou dizendo. Então, essa terceira opção que eu vou falar para você é uma pessoa que era corpo e espírito. Então, ele era um homem espiritual, ele amava a Deus e ele me atraía fisicamente. Falei, tá bom, porque na minha visão, como é a visão do mundo, o quê? Relacionamento é só carne. Relacionamento é só sexo. Só que não é nada disso. O sexo, ele faz parte de todo um contexto dentro do relacionamento. Então, essa pessoa, que foi uma pessoa que eu disse sim para o namoro, porque foi a primeira pessoa e eu era nova na igreja, então ele me atraía fisicamente e ele era um homem muito espiritual. Então, a gente de alma não tinha nada. A gente não falava a mesma língua, nós éramos frios, nós nem mal nos falávamos. Nós nos falávamos por telefone, mas era algo muito vago, era algo muito distante, era algo muito frio. Então não havia afinidade na alma. Nossas almas não se entrelaçaram, nossas almas não se identificavam. Nós éramos totalmente alheios um à alma do outro. Mas, por quê? Havia uma atração física e nós pertencíamos ao mesmo Deus, então nós estávamos ali, namoramos anos, nos beijamos na boca, normal, mas nada, graças a Deus, nunca caímos, nunca chegamos a nenhuma situação, graças a Deus, porque numa dessa você está ainda sujeito, por causa daquilo que é um sim errado, por falta de compreensão. Num caso desse, se eu acabasse casando, graças a Deus, Deus me livrou com uma pessoa assim, que eu nem conhecia o amor, que eu nem amava, que nossas almas, antes, até na época do namoro, nossas almas já nem tinham nenhum tipo de laço. O que teria sido do meu matrimônio? Entende? Então eu quero falar para você isso hoje. Cuidado, jovem. Você é um cristão? Você quer ser um cristão para sempre? Você quer permanecer diante de Deus sem nunca cair? Faça a escolha certa. Não fique com um monte de gente da igreja. Você não precisa disso. Você está vindo do mundo agora? Faça como eu fiz quando eu me converti. Eu tinha 16 anos. Eu falei, Senhor, eu quero me relacionar para casar. Eu não quero, meu Deus, viver o que eu vivi no mundo. Então, o que acontece? Eu sabia que para quem eu dissesse sim, era a pessoa que eu ia me casar. Dissesse sim, eu aceito namorar, ok? Então, não fique com um, com outro, com outro, com outro, que você vai se perder, você vai perder a noção. Mas tenha no teu coração esse sentimento. Está gostando de alguém? Sabe? Procure conhecer. Há uma atração física? Já é ótimo. Procure conhecer a alma dessa pessoa. Você é uma pessoa simples? Procure uma pessoa simples. Você é uma pessoa... eu falo simples, não simples de posse, simplesmente. Eu falo simples de alma. Você é uma pessoa ambiciosa? Então, busque alguém ambicioso igual a você. Para vocês nunca se conformarem juntos. Você é uma pessoa melada, né? Busque alguém melado. É sim. Você é alguém frio, apático, que nem gosta de abraço ou de carinho? Então busque alguém frio, apático, que nem gosta de abraço ou carinho. Para você não destruir amanhã um casamento.
Então, o que acontece? Porque as pessoas não conhecem a alma uma da outra e simplesmente querem não ficar sós, se relacionam com a pessoa primeira que aparecer ou aquela que lhe é mais agradável diante dos olhos, e hoje nós vemos milhares e milhares de destruídos. Então, não case para fazer sexo, não case para simplesmente sair da casa da sua mãe. Case-se, sim, para viver essa plenitude de glória. Trindade. Põe isso no seu coração. Quer alcançar a Trindade? Ame a alma dessa pessoa que